Hoje nós vamos revisar um pouco sobre as saudações e despedidas em espanhol. Foi um conteúdo que nós vimos no primeiro ano e hoje iremos fazer uma revisão. Para começar, eu tenho aqui algumas saudações e despedidas que nós usamos no nosso dia a dia, assim como também usamos no nosso português também. Algumas delas: buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Bom dia, boa tarde e boa noite. Lembrando que expressões exclamativas e interrogativas, eu sempre tenho ponto de exclamação antes da frase e no fim, e o de interrogação da mesma forma. Olá, que tal? Oi, como é que você tá? Ou, da forma formal, como estás? Aqui algumas possíveis respostas. Muy bien, gracias, muito bem, obrigada. Obrigado. Voy mal ou voy bien. Vou mal ou vou bem. Todo bien, e você? Tudo bem. E você? Você na forma formal. Aqui algumas formas de despedidas. Adiós, adeus. Hasta luego, até logo. Hasta pronto, até logo se eu ainda vou te ver hoje, durante o dia. Hasta amanhã, até amanhã. Cuídate, se cuida. E ha sido um placer, foi um prazer te ver. O segundo conteúdo que nós iremos ver hoje são os artigos. Os artigos, como nós sabemos, é uma parte variável da oração e ele sempre acompanha um substantivo e ele vai definir esse substantivo em gênero, feminino, masculino, número singular ou plural e classe gramatical dessa palavra também. E aí, gente, os artigos, assim como no nosso português, eles se dividem em dois. No nosso português, artigos definidos e indefinidos, e no espanhol, artigos determinados ou indeterminados. O artigo determinado, geralmente eu uso quando eu sei ao certo do que eu falo. E o artigo indeterminado, ele dá um ar de não saber, não ter uma certeza, certo? Os determinados, eles se dividem dessa forma. El, la, los e las, que seria o nosso o, a, os e as. E os indeterminados, una, unos e unas. Uma, uns e umas, no nosso português. Como eu falei, ele sempre acompanha um substantivo. E claro que, acompanhando o substantivo, ele sempre vai concordar com esse substantivo. Se o substantivo estiver no singular, esse artigo também deve estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo também estará no plural. Aqui eu coloquei alguns exemplos em frases. Emilio, la señora Martínez quiere los plátanos maduros. A senhora, esse lá, ele acompanha o substantivo senhora, concordando em gênero e número. Quiere los plátanos maduros. Plátanos, as bananas, que em espanhol bananas é um substantivo masculino, então los acompanha esse substantivo, concordando com ele. Emílio, a senhora Martinez, quer as bananas maduras. Irá ver um coche esta tarde. Irei ver um carro esta tarde. Carro, substantivo masculino, acompanhando. Esse um carro pode ser qualquer carro, não especificamente um carro ao certo. Pedirei a mamãe umas gafas de sol. Pedirei à mamãe uns óculos de sol. Gafas, feminino, plural, unas, concordando com esse substantivo. Também no feminino e também no plural. Mis deportes favoritos são o futebol e o ciclismo. Meus esportes favoritos são o futebol e o ciclismo. Futebol, substantivo masculino no singular. Então, aqui o artigo também estará no masculino e no singular. Ciclismo, substantivo masculino singular. E o artigo também na forma singular e masculina. E aí existem vários outros exemplos. La muñeca, a boneca,
A garrafa, la botella. Se fosse mais de uma garrafa, las botellas, as garrafas. Já expliquei um pouco sobre os artigos. São palavras variáveis que sempre acompanham um substantivo determinando o seu gênero e o seu número. E existe também o artigo neutro lo. Só que esse artigo neutro lo, diferente dos artigos determinados, ele nunca acompanha um substantivo. Então, eu nunca vou encontrar um substantivo e antes desse substantivo, por exemplo, o artigo neutro lo, que ele também significa o, assim como ele. Só que o ele eu sempre encontro acompanhando um substantivo masculino no singular e o lo ele estará presente em algumas situações, que são as seguintes. Para o uso do lo, existem algumas regras e eu preciso me atentar a isso. Aqui eu coloquei as regras e coloquei também alguns exemplos para vocês. Lo antes de adjetivo. Se eu utilizo ele antes de substantivo, então quando eu encontrar um adjetivo, obviamente eu vou utilizar o lo. Exemplo. Lo difícil é viver solo. O difícil é viver sozinho. Difícil, adjetivo e antes eu utilizei o lo. Lo antes de advérbio. Lo mais valioso é seu caráter. Mais advérbio e o lo antes. Lo antes de que e esse que sendo um pronome relativo. Exemplo, o que quero é verte. O que eu quero é te ver. Que, pronome relativo e o lo antes. Lo antes de particípio. O que é particípio? Particípio geralmente é um verbo terminado em ado ou ido. Então, no sábado lo atrasado que lleguei. Atrasado, verbo no particípio, final ado e o lo antes. Não sabe o atrasado que cheguei. Lo antes de pronomes possessivos. Pronomes possessivos são pronomes que nós utilizamos para indicar posse sobre algo. Então, lo tuyo, lo mio, lo nuestro, lo vuestro. Tudo isso é pronome possessivo. No caso aqui eu utilizei o pronome de tuyo. Lo tuyo es melhor. O seu é melhor. O teu é melhor. Tuyo, pronome possessivo e o lo antes. Lo antes da partícula de. Lo de manhã é mais importante. O de manhã é mais importante. De aqui e o lo antes. Então, resumindo tudo, o ele eu utilizo antes de substantivo e o lo eu vou utilizar nas situações acima.